Olá, boa tarde. Chama-se Papa Francisco, a Revolução Imparável, e vai ser apresentado esta tarde pelo Presidente da República. É um livro em que os autores tentam interpretar a forma como o Papa escuta o mundo e propõe modos diferentes de dizer e de fazer. Falamos dos jornalistas António Marujo e Joaquim Franco, que estão hoje entre nós. Olá, boa tarde. Obrigado por estarem connosco. Joaquim Franco, começava por ti. Como é que nasce então a ideia de escrever este livro sobre o Papa Francisco e o que é que preside à forma de conceber este livro que aqui está? Para dois jornalistas que se têm dedicado ao fenómeno religioso e, sobretudo, à vida da Igreja, não é muito difícil imaginar como é que surge a motivação. Mas o desafio foi lançado pela editora, tanto eu como o Marujo temos uma certa sintonia na forma de interpretar o personagem, a forma de o dizer e de o ver, e pusemos mãos à obra. Não foi muito difícil, implicou muito trabalho de investigação. O livro preenche a nossa interpretação, mas é uma interpretação ponderada e cruzada com outras interpretações sobre vários temas que são fundamentais para se perceber o personagem e o trabalho que ele está a desenvolver. E aqui está o produto final, ao qual demos o nome de Revolução Imparável. Revolução no sentido de que está a acontecer algo verdadeiramente de novo, imparável porque esse algo de novo que está a acontecer tem uma dinâmica que nos parece difícil de parar. António Marujo, este livro, sem ser enciclopédico, apresenta aqui uma série de temas sobre os quais que têm marcado o pontificado do Papa Francisco: a pobreza, a economia, o clima, a justiça. É uma forma de sintetizar aquilo que tem sido a doutrina dele, o pontificado, mas acaba por ser um bocadinho uma perspectiva transversal também das coisas. Sim, deixa-me só ir um pouco atrás para me referir ainda ao título, dizendo que revolução, para pessoas mais distraídas ou menos prevenidas, é um termo que o Papa tem usado para definir várias das suas propostas. Desde logo a Revolução da Ternura, de que ele falava na Evangelii Gaudium, a exortação sobre a alegria do Evangelho, até outros contextos em que ele usa a palavra. Quanto aos temas, sim, nós tentamos essa transversalidade, ou seja, nós olhando para este Papa e para o seu pensamento e para o seu modo de propor as coisas, verificamos que para ele nada é inseparável. Quer dizer, aquela ideia de que aliás, por exemplo, motivou a ruptura entre católicos e protestantes, de que de um lado é a fé, do outro lado são as obras, aquilo que se faz. Este Papa não consegue desligar as coisas e, portanto, nós, olhando para aquilo que ele faz, também não conseguimos desligar. E, de facto, para ele, a fé tem de ser operativa. Isso nota-se em muitas coisas. Lembro um exemplo, quando ele propôs, há 3 anos e tal, um dia de jejum pela Síria. As pessoas diziam um dia de jejum pela paz na Síria. Que efeitos é que isto tem? Estávamos numa semana, ou 2 ou 3 semanas, em que os líderes ocidentais vinham numa escalada de declarações a propor uma intervenção armada no terreno. O dia de jejum pelo Papa estancou essas declarações, fez retroceder as afirmações dos vários líderes ocidentais. Porquê? Porque ele acabou esse dia de jejum com uma celebração pública, uma oração pública na Praça de São Pedro, que aliás teve réplicas, reproduções em centenas de igrejas e catedrais pelo mundo todo. E, portanto, isso mostrou aos líderes europeus e norte-americanos que a opinião pública ocidental não queria, de facto, mais guerra do que aquela que, infelizmente e tragicamente, já existia na Síria. Portanto, para este Papa, oração, compromisso público, modos de dizer a fé no cotidiano, nada disto é desligado. Tudo é parte de uma só realidade, que é a fé que a pessoa tem e o testemunho que deve dar. Voltando ao título do livro, a Revolução Imparável, Joaquim Franco, é uma revolução que está a acontecer dentro da Igreja, mais fora dela. O Papa tem despertado muita simpatia fora da Igreja, daqueles que estão tão propriamente católicos, que cativou muita gente fora deste âmbito. Mas dentro da Igreja é uma revolução imparável também? Também parece que é uma revolução imparável, mas a revolução é sobretudo uma intenção e uma intencionalidade. O Papa, como lembrou o António, tem referido várias vezes esta palavra da revolução, mostrando uma intenção. A ideia é que haja, de facto, uma mudança de comportamentos. Mudança interna na perspectiva das estruturas e na forma de o cristão católico se reposicionar, por exemplo, diante da doutrina, externa na forma como o homem se deve posicionar no mundo diante dos grandes problemas que tem pela frente.
Nessa perspectiva, é uma revolução para dentro e para fora, tal como acontece com os obstáculos que o Papa Francisco também tem dentro e fora, obstáculos precisamente a essa dimensão de revolução. Permite-me ainda retomar um raciocínio do António Marujo quando ele se referia ao Papa como alguém que relaciona tudo. Para ele, tudo faz sentido ligado. É ver, por exemplo, a forma como ele, nós também abordamos isso no livro, a forma como ele discursa, sobretudo quando retira os olhos do papel de um discurso formalmente escrito. Alguém, logo no dia em que ele foi eleito, estávamos na Praça de São Pedro, me dizia: preparem-se porque este homem tem discursos como quem dança o tango. Isto é, há momentos em que tem um discurso escrito e é aquele momento mais pausado do tango, e depois há o calor do seu próprio discurso, quando tira os olhos do papel e algo lhe vem do coração. Nos discursos do Papa Francisco, sejam as homilias, sejam outros, há sempre a necessidade, ele sente sempre a necessidade de relacionar a ideia com a pessoa, com um exemplo, com alguma coisa, com um episódio, de humanizar a própria ideia. E isso também, se me permites, é uma revolução na forma de ver a comunicação de grandes líderes. E na forma de propor as próprias ideias, a experiência cristã. E já agora, imparável, também, deixa-me acrescentar, porque eu estou convencido, nós aliás dizemos no livro, que esta mudança não depende de uma só pessoa, mesmo que essa pessoa seja o Papa. Essa mudança depende, em primeiro lugar, da mudança das consciências das pessoas, da maior parte das pessoas, e, portanto, levando isso à transformação da realidade e à transformação das nossas sociedades. Mas imparável também porque estamos convencidos que o modo como se for lendo cada vez mais aprofundadamente a Bíblia e, portanto, retirando, sobretudo dos textos do Novo Testamento e da experiência de Jesus, aquilo que é mais autêntico nessa experiência e, portanto, conseguindo perceber cada vez melhor o que foi, de facto, essa experiência fundadora do cristianismo, também irá levar o catolicismo à percepção de que há muita coisa que tem que ser purificada. Eu estou convencido que, num futuro, obviamente, iremos perceber, por exemplo, que a tradição do celibato é uma tradição com 1000 anos e pode ser renovada, pode ser refeita. Obviamente, iremos perceber que não faz sentido deixar de ordenar mulheres, porque a experiência de Jesus e a experiência das primeiras comunidades cristãs implicou também colocar mulheres à frente das comunidades. Portanto, há muitas coisas, e estou só a falar de aspectos... Mas ainda não será com este Papa? Possivelmente penso que não. Mas isto para dizer que há um movimento, portanto, obviamente, estas propostas que o Papa está a fazer terão avanços e recuos. O Papa não vai conseguir mudar tudo aquilo que ele desejaria no espaço, no tempo que terá à sua frente, mas obviamente este movimento é um movimento que mais tarde ou mais cedo terá consequências e terá consequências profundas, quer no interior do catolicismo, quer para o exterior, para as sociedades contemporâneas. Pelo menos o alicerce ele está a criar, um pouco como o Papa Ratzinger também, em certa medida, criou alguns alicerces para surgir um Papa Francisco com esta liberdade de ação. Também o Papa Francisco está a criar alicerces para a construção para se dar sequência a este movimento que o António falava. Joaquim, eu vou fazer uma pergunta. Há, de alguma forma, o risco ou característica deste Papa, pela sua simpatia, pela forma clara como fala e que toda a gente o entende, a estar a cativar, até fora do âmbito da Igreja, muitos franciscanos ou seguidores de Francisco neste aspecto, e não tanto cristãos? Há esta possibilidade? Isso leva-nos a uma grande pergunta: o que é ser cristão, não é? A cristão é, sobretudo, em primeiro lugar, uma adesão. Se neste caso for uma adesão a uma pessoa que representa esta dinâmica, não estou a ver qual é o inconveniente. Agora, há, obviamente, o risco de haver uma adesão ao personagem, assim, porque ele tem-se revelado um personagem popular, uma adesão ao personagem e, com essa adesão ao personagem, não se perceber sequer o que ele diz. De facto, há esse risco. Ou seja, nós vemos muita gente a bater palmas e não sei se todos os que batem palmas compreendem verdadeiramente a revolução que ele propõe, não é? Mas é um risco. Acredito, apesar de tudo, que a história vai fixar este homem como o homem que lançou o dinamismo. Mas é admissível esse risco. Aliás, por isso mesmo temos de começar a fazer a pergunta, e depois de Francisco?
para que não fique apenas no momento específico o exemplo de um homem que lançou esta dinâmica e que depois não houve possibilidade de dar sequência. Não ao nível das lideranças, mas ao nível até dos próprios cristãos, do homem comum, a partir da mensagem que ele transmite. Ele tem conseguido ir mudando as coisas internamente. Na Cúria Romana, no Vaticano, são conhecidos e famosos aqueles discursos à Cúria Romana por ocasião do Natal. António, entendes que as coisas começam a mudar efetivamente dentro do Vaticano? Eu estou convencido que sim. Nós estávamos mesmo a finalizar o livro. Aliás, o processo de produção e de escrita durou até praticamente o livro para imprimir. Porque mesmo já na fase de revisão alterámos coisas em função de intervenções do Papa, acrescentámos, retirámos, cortámos, enfim, em função de intervenções do Papa que tinham a ver com coisas que escrevíamos. E há um episódio que, no momento em que estávamos a terminar, nos deixou hesitantes em relação a algumas coisas que escrevíamos, que foi a demissão de uma das pessoas, uma mulher no caso, da Comissão de Proteção dos Menores, criada pelo Papa. Essa senhora, que aliás foi vítima de abusos sexuais por parte de membros do clero, demitiu-se em protesto contra o que ela chamava de bloqueios por parte de algumas instâncias da Cúria Romana. Ora, nós no livro escrevíamos que esse era um dos fatores que comprovava que o Papa estava a conseguir mudar as coisas. Quando a senhora se demite, nós ficámos a hesitar. O que é que o Papa vai fazer? E depois, nos primeiros dias, nada aconteceu. Ora, o que é facto é que, há poucos dias, o Papa tomou novas decisões e nomeou para a Congregação da Doutrina da Fé uma pessoa que está especialmente responsável por acompanhar este tipo de casos, que é da sua inteira confiança e que é uma pessoa que garante que este tipo de bloqueios não continuarão. E, portanto, aquela nossa hesitação de que, bom, saiu a Comissão de Proteção dos Menores, ficou sem a voz das vítimas dos abusos. Naqueles dias nada aconteceu e então o Papa não faz nada. De facto, ele mostrou que não só esteve muito atento ao problema, como percebeu que os bloqueios não se resolvem nomeando outras duas pessoas, porque já tinha saído uma primeira, outras duas pessoas para aquela comissão, mas indo a uma das origens do problema e tentando contorná-la e, dessa forma, ajudar a que as coisas corram melhor. Portanto, eu acho que ele está... Em primeiro lugar, ele é uma pessoa muito inteligente, que percebe onde é que se deve ir para atacar os problemas, para resolver a causa de cada problema, o que é que se deve propor como estratégia, como modo de fazer para que esse problema seja resolvido, e depois também propor uma atitude de transformação e de mudança pessoal que ajude a que essas coisas sejam resolvidas. Portanto, isto para responder agora de uma forma mais rápida à tua pergunta, sim, eu acho que ele está a conseguir mudar, embora essas mudanças muitas vezes não sejam ainda perceptíveis, enfim, para nós todos, para as pessoas comuns, mas há passos que ele tem dado que são passos muito seguros, muito consistentes e que terão, obviamente, consequências no futuro próximo. Eu acrescentaria, se me permites, aqui um dado. Ele tem aquilo que o Papa Ratzinger não teve e que o Papa João Paulo II não teve, sobretudo na parte final do seu pontificado, que é a capacidade de governo. Este homem governa. Agora, para aqueles que imaginariam que chegava um homem, como dizia o António, não se faz uma revolução, uma mudança com uma pessoa só, que chegava um homem que em 4 anos mudava uma estrutura com o peso milenar do Vaticano, obviamente isso não iria acontecer. Quando o Papa é nomeado, não traz ministros consigo. Não traz ministros consigo, há um trabalho de fundo que tem de se fazer de repensar os próprios serviços, o próprio papel da Igreja e da Cúria Romana. E ele está a fazer isso. Portanto, é um homem que está a governar. E, sendo um homem de governo, isto também leva-nos a pensar sobre o passado dele, passado recente. É um pastor, é um homem habituado a gerir uma diocese, com os pés assentes na terra, que teve de governar. É o primeiro, eu julgo que é de facto o primeiro Papa cosmopolita e com experiência de governo de uma diocese que nós temos. Quando digo cosmopolita, é das cidades modernas, destas sociedades avançadas, com todos os seus paradoxos, e ele traz toda essa sua experiência para o Vaticano. Agora, dar a volta a uma estrutura que tem este peso, tem estes vícios, também tem virtudes, mas tem sobretudo estes vícios, não é uma coisa para amanhã. É algo que tem de se fazer com inteligência, com muita perspicácia e com
punho às vezes duro. E temos recebido indicações também. com estratégia. Temos recebido indicações de que ele é de facto um homem que governa e às vezes tem sido duro em algumas dimensões, que não são propriamente muito públicas, mas tem sido. Pergunto também o nível de impacto do Papa Francisco nas lideranças fora da Igreja. Recordo a grande cruzada de São João Paulo II em relação ao leste, à abertura dos países comunistas, à conversão. Este Papa Francisco, neste preciso momento em que o mundo parece estar perigoso e confuso, com os populismos a vir ao de cima, será ele escutado também pelos grandes líderes mundiais? Bem, esse é um problema, porque de facto estamos a viver um momento muito difícil na história da humanidade, porque de repente estamos com uma série de lideranças de países muito importantes que, em lugar de ajudarem a resolver os problemas, estão ainda a agravá-los, estão a tirar achas para uma fogueira que já de si era grande. De qualquer maneira, parece-me que também aí o Papa, quer dizer, há aquela frase célebre de Stalin, quando um ministro francês lhe intercedia em favor dos cristãos que estavam a ser perseguidos na então União Soviética, e o Stalin disse, sim, e o Papa quantas divisões é que tem? Que exércitos é que tem? Obviamente o Papa não tem exércitos, resta-lhe o poder da consciência e da convicção e de convencer as pessoas de que o caminho tem de ser diferente. Parece-me que aí o Papa pode ser um fator muito importante de transformação do próprio modo de fazer a política. Eu recordo que muito no início do pontificado, enfim, já foi há algum tempo, mas foi só há 4 anos, ele, depois de ir a Lampedusa, àquela ilha onde chegavam tantos refugiados e onde infelizmente muitos chegavam já mortos, no Mediterrâneo, o então Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, também foi a Lampedusa, passado uns dias, umas semanas. O Papa foi recebido da forma que todos nos recordamos, celebrou uma missa, os refugiados estiveram horas com ele a conversar, a contar-lhe os seus problemas. Durão Barroso, como representante de uma política europeia que continua a ser de uma ineficácia total em relação ao problema, foi assobiado, vaiado e quase expulso da ilha pelos habitantes. Portanto, os habitantes são os primeiros a perceber a ineficácia, a inoperacionalidade desta ausência de política europeia, porque nem podemos chamar-lhe política. Este Papa tem ajudado a criar uma opinião pública, digamos. Tem. E eu acho que a transformação passa exatamente pela transformação das opiniões. Essa pode ser a diferença, exatamente. Há um dado muito interessante a esse nível. Pouco antes do Papa ir a Lesbos o ano passado, repetir esta atitude, digamos, de ir junto aos refugiados, à ilha grega de Lesbos, com o Patriarca Bartolomeu, aliás, uma sondagem em França dizia que cerca de 40%, 40 e poucos, eram favoráveis ao acolhimento, 40% dos franceses, portanto, eram favoráveis ao acolhimento de refugiados. Depois do Papa ir a Lesbos, uma outra sondagem com as mesmas perguntas mostrou que essa opinião tinha mudado, aumentado para 50 e tal, cerca de 60%. Portanto, este poder de o Papa, com o seu exemplo, com a sua forma de mostrar e de dizer as coisas, este poder de transformação que ele tem é de facto significativo. O Papa é também aquele que está para chegar, não é? Ao nosso país. Este livro é apresentado hoje, já não falta muito para o Papa a vir a Fátima. Vem a Fátima, vem também a Portugal, embora... Como é que recebeste, Joaquim Franco, esta opção dele ir como peregrino, especificamente a Fátima? Há aqui alguma desilusão coletiva dos portugueses em relação a ele não fazer um itinerário maior? Se olharmos para aquilo que tem sido a estratégia do Papa Francisco na visita aos outros países da União Europeia, não temos de sentir-nos melindrados, porque o Papa Francisco, e nós fazemos referência a isso no livro e tentamos uma interpretação, ainda não visitou qualquer capital de um país da União Europeia, à exceção, obviamente, de Roma, que é a cidade onde ele vive e na qual é bispo. Não visitou ainda nenhuma capital da União Europeia. E isto aqui levar-nos à necessidade de interpretarmos a forma como ele aplica à Europa o discurso das periferias. E parece-me que ele não está a rejeitar a Europa, não é isso que acontece. A estratégia de Francisco passará por trazer para a Europa, através
da passagem dele pelas outras periferias que ele quer valorizar, trazer para o coração do catolicismo, que ainda é a Europa, trazer para o coração do catolicismo esse debate. Ou seja, ele visitará Fátima, não deixará de em Fátima dizer aquilo que entende, também nesta dimensão social, mas ele vem como peregrino, portanto assumiu isso, vem vindo como peregrino. A Europa também permite curtos percursos, ele pode ir e vir no mesmo dia, aliás, ele disse inicialmente que até poderia vir e regressar no mesmo dia, afinal vem num dia e regressa no outro, mas não tem de haver nenhum melindre. Parece-me que a estratégia de Francisco passa por aí, trazer as periferias à Europa, não dizendo com isso que a Europa não tem as suas próprias periferias. O melindre, penso que tem mais a ver, pelo menos do que eu tenho ouvido de algumas pessoas, mesmo algumas pessoas responsáveis, o melindre tem mais a ver com o programa tão curto do Papa. Pois, possivelmente por mais isso, do que ir aqui ou acolá, é o não haver um gesto que corresponda àquilo que têm sido as viagens do Papa. Ou seja, o Papa, no fundo, vem a Portugal para celebrar uma missa. E isso parece-me que, de facto, não coincide com o rosto que ele pretendeu dar às suas viagens. Poderia cá sublinhar algum encontro com alguma das periferias? Exatamente. Houve várias propostas e convites nesse sentido. Isso é que parece-me que é a frustração. Ou seja, pode ser que pode ser que surja até à algum... última hora Exatamente. que ele decida outra coisa. Eu estou convencido até que será assim. Há que ele, de aquele facto, papel para a surpresa, sim, irá criar um facto de surpresa em cima do acontecimento. Mas, de facto, a desilusão, se podemos falar, é mais em relação ao tipo de programa do que propriamente ir a vários sítios, exatamente, que não faz muito sentido. Joaquim Franco, António Maruz, muito obrigado por terem estado hoje aqui connosco. Fica então este livro, Papa Francisco, a Revolução Imparável, para conhecer mais acerca deste homem. Obrigado pela vossa presença. A Revolução Imparável do Papa Francisco é um livro que vai ser apresentado mais logo pelo Presidente da República na Igreja do Convento de São Domingos, em Lisboa. A terminar, eu lembro que ainda hoje pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.